Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Paulo e eu vim aqui hoje no Rising Sharks, uma iniciativa da Uno Academy, para falar um pouco sobre o meu tema ESG e a influência no mercado de ações. Bom, nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco com vocês alguns conteúdos eu gostaria de abordar primeiramente alguns conceitos sobre governança corporativa, o que é uma governança ESG, qual a influência dela com institucionalismo organizativo, função social, e aqui também alguns termos mais técnicos para a gente entender o mercado de ações, por exemplo, o que são ações, conforme o ordenamento jurídico brasileiro, qual a importância de entender o que são companhias abertas e companhias fechadas, lá de acordo com a lei das sociedades anônimas. Também gostaria de tratar para vocês a relação da previsão normativa da governança corporativa aqui, também no direito brasileiro, tratar um pouco sobre a relação da governança com a demanda do mercado, se é uma demanda do mercado ou se é uma demanda gerada, qual a influência disso, e os efeitos também disso, peer pressure, greenwashing, tudo isso vamos explicar no vídeo, e por final, as questões atrativas do ESG, por que as pessoas devem buscar companhias que têm governança corporativa ESG, e as companhias devem adotar esse modelo de governança. Bom, para começar, eu queria abordar um pouco o conceito de governança corporativa, e aqui eu trouxe uma definição do professor André Camargo, que ele deu durante o Ramuno Talk, em que a governança corporativa ela é a busca mediante o sistema de gestão para o aumento do patamar de credibilidade de uma empresa. Isso está além de uma visão legalista, abordando também questões de eficiência e de integridade. A credibilidade, ela é também um dever do acionista controlador, conforme os artigos 116 e 117, porque ele exerce o maior poder nas assembleias com voto, por meio do voto, que dá o direito de sócio para ele, quando ele compra as ações. Temos também a questão da eficiência, que aí eu acredito que seja uma questão mais solidária entre o acionista controlador e o administrador da companhia, por exemplo, em que eles gerem os recursos que são escassos da melhor forma possível para obter maior provimento e rendimento da atividade econômica. A governança corporativa, ela passou por algumas fases até chegar no ESG. A primeira fase dela tinha como finalidade alinhar o interesse dos administradores com o dos acionistas. No entanto, com o caso Enron e a lei Sarbanes-Oxley lá nos Estados Unidos, tivemos a governança corporativa 2.0. Passado algum tempo, em 2007 e 2008, com a crise financeira, tivemos a governança corporativa 3.0, em que também foi cunhada de governança dos outros. Depois, com a sanção da LGPD lá na União Europeia e depois aqui no Brasil, tivemos a governança corporativa 4.0. E aqui não vamos entrar em muitos detalhes a respeito dessas outras fases da governança, porque o que nos importa é a governança corporativa ESG, ou governança 5.0. Bom, além dela estar interessada pelas questões que envolvem os shareholders, ou seja, os acionistas das companhias, ela também está interessada na questão dos interesses dos stakeholders. Quem que são os stakeholders? São aqueles indivíduos ou organizações que sofrem os efeitos das transações que a companhia exerce no dia a dia. Por exemplo, uma atividade econômica pode causar efeitos para outras pessoas. Veremos um pouco mais disso mais adiante. A sigla ESG significa Environmental, Social and Governance. Environmental, questões de meio ambiente, questões sustentáveis. Social pode abordar várias causas sociais relacionadas à questão do gênero, questão racial, a comunidade LGBT. E governance, a governança propriamente dita. Eu trouxe aqui alguns exemplos, como o caso da Magazine Luiza, que publicou um edital de trainees exclusivamente para candidatos negros. Nessa época, as ações da Magazine Luiza na Bolsa Brasileira, a B3, subiram 2,6%. Muitas pessoas falaram que, na realidade, o aumento da valorização das ações não foi por conta dessa prática de governança corporativa. No entanto, alguns precedentes corroboram para que tenha sido realmente isso. Por exemplo, o caso da Natura, com o Tammy, que fez uma propaganda do Dia dos Pais, levando o Tammy Gretchen na TV, como uma forma de representar a comunidade LGBT, principalmente a causa trans. O Bayer, que também há uns anos atrás, há um tempo atrás, fez uma campanha, um edital com candidatos exclusivamente negros também para vagas. E temos como finalidade do ESG um alinhamento de interesse social com as causas sociais. As causas sociais, como foram citadas anteriormente, questões de sustentabilidade, meio ambiente, questões sociais, e agora temos interesse social, que ele propriamente é o interesse da companhia, se ela deve seguir para qual caminho.
Entendemos que a governança corporativa, ESG, ela deve estar alinhada com o interesse de institucionalismo organizativo, que, conforme o professor Calixto Salomão, ele é um interesse concebido como harmônico e comum aos interesses dos vários tipos de sócios e dos trabalhadores, e que se traduz no interesse à preservação da empresa. Ou seja, além dos sócios, também é em relação aos interesses dos trabalhadores e também haverá um interesse com relação à comunidade ao redor. É o efeito das externalidades, em que as transações que são celebradas pelas empresas todos os dias afetam terceiros sem que eles tenham anuência ou, às vezes, até ciência daqueles atos que estão lhes afetando. E como que uma companhia pode funcionar alinhada com esses interesses para preservar os direitos deles? Pode atuar de uma forma como uma sociedade voltada para o institucionalismo organizativo, com um contrato organizativo, em que eles atuam por meio de procedimentos internos para se autorregulamentar e evitar esses problemas, as externalidades. E um dos exemplos poderia ser um conselho representativo dentro da empresa, uma mudança estrutural na sociedade. Aqui, para compreendermos um pouquinho mais, temos a função social da empresa, em que, fazendo uma análise semântica disso, temos que função, ele é um poder-dever. Ele é um poder e dever de quem? Daquele que exerce atividade de empresa, aquele que lá no artigo 966 é denominado empresário. Empresa é a atividade empresarial, é aquela atividade econômica organizada, profissional, para a circulação e produção de bens ou serviços, conforme está lá no caput. E o empresário, ele tem esse poder de exercer atividade econômica, mas ele também tem o dever de cumprir a função social da empresa. A questão da social aqui envolve, de novo, aquelas causas sociais, o interesse da comunidade, preservação dos direitos deles. Há quem diga que ESG é um alinhamento do interesse social, podendo ser institucionalismo organizativo, com a função social da empresa. Pode ser. Aqui, abordando questões mais técnicas, vamos entender um pouquinho mais sobre o mercado de ações, e que eu trouxe a doutrina do professor Fábio Lioa Coelho, em que ele fala que ações, também conhecidas como papéis, que é um termo mais antigo, é o valor mobiliário representativo de uma parcela do capital social da sociedade anônima, emissora que atribui a seu titular a condição sócio-acionista desta. Ou seja, a ação é um título que garante à pessoa que adquire um direito de sócio, com base no menor capital, a menor parcela do capital social dessa companhia. Aqui eu trouxe alguns exemplos de ações que são comercializadas tanto na Bolsa Brasileira como na Bolsa Americana. A Vale do Rio Doce, aqui do Brasil, a Tesla, que é comercializada lá fora, Oi, e a GME, da GameStop, que teve grande polêmica recentemente. Aqui eu trouxe questões de sociedades anônimas, porque para compreendermos mais sobre ações, temos que entender qual é o meio que elas se propagam. E para isso a gente tem que entender se são quem pode negociar elas no mercado de valores imobiliários, companhias abertas ou companhias fechadas. Para isso eu trouxe a Lei 6.404, a Lei das Sociedades Anônimas, que lá no caput do artigo 4º diz que, para os efeitos dessa lei, a companhia é aberta ou fechada conforme os valores mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários. Ou seja, a companhia é aberta quando os valores mobiliários de sua emissão estejam admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários. Já a companhia fechada é aquela que não pode negociar ações nesse mercado. Então, passando por toda essa parte de conceitual, entendemos que vamos analisar bastante companhias abertas aqui no caso, todos os exemplos que eu darei serão voltados a isso. Então, vamos abordar a governança corporativa no ordenamento jurídico nacional. Porque, embora muitas pessoas estejam falando sobre disso em MBAs lá fora, muita pessoa da administração esteja falando disso, já havia uma previsão de modo ainda como se fosse um embrião no próprio ordenamento jurídico brasileiro, em 1973, a Lei das Sociedades Anônimas, em que, no parágrafo único do artigo 116, temos que o acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social. E ele tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender. Aqui veja, o acionista controlador, aquele que exerce o maior poder de voto numa assembleia, por ter o direito de sócio na compra de algumas ações, ele tem o dever
de guarnecer os interesses e direitos da comunidade. Aqui veja, direitos a gente pode até ter uma noção em relação à Constituição, a algumas outras leis. No entanto, e os interesses? É uma questão muito vaga. Não tem, a lei não é específica ao falar em quais interesses, interesses sustentáveis, interesses de causa de gênero. Não há uma especificação, não há nenhum meio que se pode fazer isso. Não dá uma ferramenta. Então a gente chegou à conclusão que o dispositivo ele é abstrato. Então se faz a seguinte pergunta: como é efetivamente guarnecer as questões das externalidades? Ou seja, como realmente regulamentar por meio da própria empresa, fazer essa proteção a esses interesses, a alinhar o interesse dela com as causas sociais. E aqui eu trouxe uma análise do professor André Camargo, em que ele traz 4 pilares do ESG. Primeiramente, deve-se analisar se ESG é uma demanda do mercado ou ele é uma demanda gerada. Ou seja, o mercado exige das companhias que adotem uma governança corporativa ESG, ou a companhia, desde o início, já começa com uma preocupação, além dos interesses dela, com as causas sociais. A princípio, nos parece que a companhia já ela adota uma governança corporativa ESG com base numa demanda do mercado. Por quê? Como veremos a seguir, é muito custoso começar a adotar uma governança corporativa desde o começo. Então, vamos partir da premissa que, majoritariamente, as companhias que adotam ESG adotam por uma questão de demanda do mercado. Aqui temos 4 pilares. O primeiro pilar é a estrutura. Para alterar, para uma empresa se adaptar ao ESG, à governança, ela tem que alterar a estrutura dela, não há outro meio. Por exemplo, por meio de conselhos representativos, como disse anteriormente. Segundo, questões mais de forma, questões que envolvem instrumento, processo para internalizar essa preocupação com a causa social que a companhia adotou. O terceiro, agora envolvendo uma questão mais material, de conteúdo, é a capacitação. Capacitação de quem? De todos os colaboradores. Todos os colaboradores têm que serem qualificados para adotar essa governança. E o quarto é quando esse enforcement que a gente usava na capacitação e na questão de processo, ele não é mais necessário. Por quê? Já está tão presente no dia a dia dos colaboradores que ele já faz parte da própria cultura da empresa. Então, não há mais necessidade de enforcement. Bom, agora vamos analisar um pouco sobre a questão de peer pressure e greenwashing. Primeiramente, quando uma empresa, ainda naquela premissa de que é uma demanda do mercado, quando uma empresa ela adota a governança corporativa, ela se destaca, e veremos a seguir os motivos pelas quais ela se destaca. Então, aquelas mesmas empresas do setor, dentro de um mercado de concorrência, elas se sentem ultrapassadas. Por quê? A empresa está se destacando por meio de uma governança, um modelo a priori inovador. Então, há aquela pressão de que o concorrente da mesmo setor está tendo um trabalho melhor. Isso é denominado peer pressure, é quando as companhias começam a adotar o mesmo modus operandi para tentar se equivaler. O problema é que, como a gente viu anteriormente, é muito custoso esse processo de internalização da governança corporativa. Então, o que acontece são muitas companhias atuam de uma forma fraudulenta para propagar esses produtos ou até mesmo uma imagem de ESG. Isso é denominado greenwashing. E como veremos, isso tem um efeito negativo no mercado, porque isso gera suspeitas de alguns produtos. Por exemplo, imagine um produto vegano que é comercializado e quando você vai ver na cadeia de produção, tem matérias-primas derivadas de animais. É totalmente fraudulento isso. E conforme a Market Analysis, eles dizem que a cada 10 produtos brasileiros, 8 contêm características de greenwashing. Ou seja, aqui eu trouxe um gráfico para a gente entender do próprio greenwashing, da Market Analysis, perdão. Eles falam que de 2010 a 2014 tivemos um aumento de várias práticas de fraudes em relação aos produtos. Por exemplo, incerteza, não parecia muito verídico aquele produto adotar a governança corporativa, questões relacionadas à mentira, lá embaixo no gráfico, de 0,5% a 3%, como foi a questão do produto vegano. Tem todos esses problemas envolvendo greenwashing e isso afeta o mercado, isso causa uma suspeita. No entanto, como o Brasil tem um delay de 6 a 7 anos, estimativamente, em relação a adaptar e concretizar tendências internacionais, a gente tem que analisar e ver quais são as atratividades de realmente instalar o ESG em companhias brasileiras.
Alguns exemplos internacionais para entender que esse modelo de governança é muito importante atualmente. O CEO do Bank of America, o Brian Moynihan, ele já disse que investe 25 bilhões de dólares em fundos ESG. Larry Fink, CEO da BlackRock, uma das maiores gestoras de ativo do mundo, também diz que tem partes da BlackRock que investem nesse modelo também de governança corporativa. Eles pegam em companhias totalmente voltadas a esse foco. O Fórum Econômico de Davos, que reúne os maiores líderes globais, os maiores empresários, em 2020 trouxe como pauta principal do evento, no meio da pandemia, governança corporativa e ESG. Fora que o Global Sustainable Investment Alliance, em 2018, diz que 30 trilhões de dólares eram geridos em torno de produtos de companhias de governança corporativa. Investimentos geriam em volta disso, produtos, tudo girava em torno disso. Ou seja, tem um capital muito grande relacionado a tudo isso de governança. Aqui agora um dos motivos porque o ESG é tão atrativo assim e lá fora está assim tão procurado e investido. As companhias que adotam um modelo de governança corporativa, elas fazem uma reestruturação completa para adotar essas causas sociais dentro da estrutura delas, como a gente disse anteriormente, lá nos 4 pilares. Então, elas vão consertar alguns erros que elas já tinham, podem otimizar alguns processos delas, por meio de toda uma reforma que elas fazem. Então, é de se esperar que a performance delas vão melhorar. Outro efeito positivo é no Stock Price Performance, o SPP. O que é isso? É um aumento na ação ou no índice em um determinado tempo. Companhias que adotam governança corporativa, elas têm um aumento lá na Bolsa de Valores em suas ações. Ou seja, para aqueles que investem, isso é um bom indicativo. Por exemplo, foi o caso da Magazine Luiza, embora tenha sido tímido, ocorreu. Temos um Risk-Return Trade-off eficiente, um risco-retorno, ou seja, quanto maior o risco, maior o retorno daquele ativo. Quando você compra uma ação e depois a companhia adota um modelo de governança corporativa, o risco de você comprar e falhar compensa o retorno financeiro que você pode ter, é eficiente. Tudo isso daqui é com base em pesquisas que lá de fora que a gente procurou. Fora que, para aquela pessoa que procura blindar a carteira de investimentos, a diversificação é um bom caminho. E os ativos, as ações de governança de companhias que adotam governança corporativa e ESG são uma ótima forma de diversificar o portfólio de ações. Bom, pessoal, aqui eu tentei trazer a maioria dos pontos positivos em relação à governança corporativa e ESG. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se vocês acham que governança corporativa e ESG é realmente positiva para o mercado de ações. Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, com todo mundo, e saudações comercialistas.